Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse dia, abençoa o nosso dia, Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama a tua unção, a tua presença em nós, Pai. Que nós possamos crescer na estatura do varão perfeito que é o Senhor, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje eu vou falar sobre o juízo final, que seria o último pilar do cristianismo, né? Nós falamos sobre arrependimento de obras mortas, que muitas seitas e religiões têm. Nós falamos sobre fé em Deus, que muitas seitas e religiões têm. Nós falamos sobre o batismo, que muitas seitas e religiões têm também. Nós falamos sobre imposição de mãos, que também muitas seitas e religiões têm, mas tem dois itens que só o cristianismo tem. Primeiro item, a ressurreição dos mortos, né? Então a ressurreição é algo do cristianismo, né? E Paulo fala assim: se a ressurreição não existisse, Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, porque nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo e nós cremos na ressurreição. E outro pilar que também só o cristianismo tem é o juízo final. E é interessante que a maioria das pessoas tenta fugir com o juízo final, tem que tirar o juízo final de pauta, né? Então, como que eles colocam? Reencarnação, purgatório, né? O lugar onde você vai, purga os pecados e continua a sua caminhada em direção ao paraíso, ao céu. Enfim, são meios de tirar o juízo final. E muitas vezes, nós mesmos, às vezes como evangélico, também não gostamos da palavra juízo final, né? De juízo. Então a gente também às vezes tira, a gente vive na graça, mas a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba, tudo que você semeia você vai colher. E nós já vimos que nós vamos ter juízo, mesmo nós que estamos salvos diante de Deus, nós vamos ter o juízo, né? Que é o juízo dos galardões, nós vamos ser julgados, sim. E Jesus fala que ele vai começar o julgamento pela sua casa, o julgamento para ser pus de fora tem que começar na casa dele. Então, nós vamos começar a falar sobre Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim, ó, Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso é o juízo. Então nós não temos um purgatório, nós não temos uma reencarnação, morreu e vai para o juízo, né? Enquanto nós tivermos vida, nós podemos traçar a nossa eternidade. A partir do momento que nós não tenhamos mais vida, nós não podemos mais traçar a nossa eternidade. Depois do milênio, onde as nações vão se rebelar contra Deus, que é Gog e Magog. Esse Gog e Magog eu vou dar para vocês em Apocalipse lá para o final. Mas se vocês quiserem ter uma ideia do que é Gog e Magog, estuda, dá uma lida em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, tá? Será a última rebelião contra Deus, né? Existe a última rebelião contra Deus, seria o Gog e Magog. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, ó, presta atenção no que está escrito aqui. Satanás, isso depois do milênio, Satanás será lançado no Guiena, que é o lago de fogo, né? A besta e o falso profeta. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O que é? O Satanás vai ficar preso durante 1000 anos junto com o anticristo, juntamente com a besta da terra e a besta do mar. E durante o milênio. Depois do milênio, ele vai ser solto novamente, né? E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Que significa isso?
que durante 1000 anos as pessoas não vão ter mais a tentação de Satanás. E Jesus vai estar aqui na terra com a sua igreja governando. Passando esses 1000 anos, Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz que ele vai enganar as pessoas de tal maneira como se fosse o número de areia do mar. Muita gente, né? E essas pessoas vão se juntar para uma batalha. O Seol, que é o lugar de mortos, deram os seus mortos para serem julgados segundo o quê? As suas obras. Por quê? Antes de Jesus morrer, como nós não tínhamos autorização, vamos por assim, uma autorização para ir para o céu, então todos nós íamos para o Seol, né? Um lugar separado do Seol, que seria o seio de Abraão, que a Bíblia relata como paraíso, e o outro lugar do Seol, que é onde ficam as pessoas que não estavam no seio de Abraão. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele levou para cima o cativeiro. Então as pessoas que estavam no Seol, do lado do seio de Abraão, que de alguma maneira demonstraram sua fé, de alguma maneira a sua fé apontou para Jesus, o que foi? Ele justificou aquelas pessoas e levou para cima. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa o seguinte, que quando aquelas pessoas que estavam no Seol, depois que Jesus morreu e ressuscitou, nunca mais alguém que morre com Cristo, passa pelo Seol, vai direto para o paraíso, certo? Então aquele lugar ficou vazio, mas existe aquele lugar das pessoas que não tiveram Cristo e não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão lá no Seol, aguardando o quê? O julgamento, o juízo final. Por quê? Para ser julgado, você precisa ser julgado por completo, alma, corpo, espírito. Quem está no céu hoje está com a alma e com o espírito do Seol. Né? O corpo ainda não se ajuntou, vai se ajuntar o quê? Na segunda ressurreição, como inclusive nós falamos, né? Jesus fala de duas fases da ressurreição, vou relembrar, né? Em João 5, 28 e 29, João 5, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, né? E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui está dando um resumo das duas ressurreições. Em João 4, quando João olhou para cima, viu a porta abrir e falou, venha, né? É a voz de Deus chamando as pessoas para a primeira ressurreição, né? Aqui fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição, a ressurreição do arrebatamento da igreja, que começa com o arrebatamento da igreja, tá? E vai até o milênio, tá? E depois a segunda ressurreição para aquelas pessoas que não confessaram Jesus, não tem Jesus como Senhor da vida deles. Então essas pessoas vão ser julgadas, para ser julgado as três partes, né? Em Apocalipse 20, capítulo 9 e 15, você viu que nós vamos estudar isso lá na frente. Eu só estou dando uma base para nós entendermos o pilar do juízo final, que é um pilar do cristianismo, né? Mas isso nós vamos estudar com muita calma lá na frente. Apocalipse 20, de 9 a 15, diz assim, ó: e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e o devorou, Gog e Magog, né? Vocês lembram que eu falo que essa é uma opinião minha? A Bíblia diz que do pó a gente vem, do pó a gente vai voltar. Então não tem como a gente não virar pó. Não tem como a gente não virar pó. Por isso que eu acredito que o arrebatamento é uma morte desse corpo instantânea, que o corpo vira pó, e para que nós tenhamos um corpo incorruptível, né? E exatamente aqui fala o seguinte, que vai descer fogo do céu. Porque o Gog e Magog vai ser diferente da luta do Armagedon. A luta do Armagedon, a igreja vai descer e vai combater Satanás, o anticristo,
e as pessoas que estão servindo. Aqui vai ser diferente, vai ser uma luta, uma guerra instantânea, vai descer fogo do céu e vai consumir as pessoas que se converteram a Satanás durante o milênio, né? E o diabo que eu enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão o quê? Atormentado para todo sempre, né? Agora presta atenção. Diz assim: e vi um grande trono, um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se o quê? Os livros. E o livro e abriu-se outro livro, que é o da vida. Vocês lembram lá em Apocalipse, capítulo 4, quando tinha um livro fechado com 7 selos? E a pessoa falou assim: quem é que vai abrir esse livro? Quem é que consegue olhar para esse livro? E João e os anciões e toda a criação começou a chorar. E de repente um ancião levantou e falou assim: ele vem, o leão da tribo de Judá, esse sim tem autoridade para abrir esse livro. Então exatamente isso, é o livro da vida, é o livro da vida. Então abriu-se, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Sabe, irmãos, é o seguinte, tem duas maneiras de a gente ser salvo. Uma maneira é pelas suas obras. É você fazer tudo certinho e ir para o céu. A segunda maneira é você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e como teu Redentor. Aceitar o sacrifício da cruz do Calvário, que ele pagou um preço por tua causa. A Bíblia diz o seguinte, que foi procurado em Jesus até uma palavra torpe e não foi encontrado. E sabe o que significa a palavra torpe? Palavra que não edifica. Pois bem, se Jesus tivesse soltado uma palavra que não edificasse alguém, ele não poderia obter a obra da redenção da terra. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus olhou o mundo e não viu um justo sequer, alguém sequer que conseguiria fazer todas as coisas e levar a redenção ao mundo. Não viu um justo sequer. Nós vimos pessoas que se levantaram: Abraão, Moisés, João Batista, Elias, Eliseu, Davi, homens de Deus que levantaram e todos eles erraram, todos eles pecaram, todos eles falharam. Então, fica bem claro que pelas obras nós não vamos conseguir alcançar o paraíso. Pelas obras nós não conseguimos alcançar a Deus. Nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pela misericórdia de Deus. Por isso que nós somos justificados. Então, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Da mesma maneira que a igreja, quando for arrebatada, que vai ser julgada pelas suas obras a fim de galardão, dessa mesma maneira as pessoas vão ser julgadas aqui pelas obras, tá? E o tormento, o inferno, a dificuldade que ela vai ter pela vida eterna vai depender pelas obras que ela tem, né? Então, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né? Por isso que era difícil abrir aquele livro, porque só Jesus poderia abrir aquele livro. E deu o mar os mortos. O que é o mar? Você lembra que eu falei que o mar é a multidão, é todo mundo junto. O mar não é o mar que a gente conhece de água. Mar significa na Bíblia multidão, muita gente. Então, na multidão das pessoas, né, depois que desceu fogo do céu, deu os seus mortos, né, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos, né, que nele haviam. O Seol, vocês lembram do Seol? Que lá estavam as pessoas de Adão até hoje que não foram justificados, estão lá. A palavra morte
significa separação. Quando a Bíblia fala que uma pessoa é morta, ela está dizendo o seguinte: essa pessoa está separada de Deus. E aquelas pessoas que ficaram no Seol, no lugar de morte, elas estão separadas de Deus. Então o Seol deu as pessoas que estão lá mortas, separadas de Deus, né? E o inferno, a morte, foi lançado no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, todos nós vamos passar. É essa morte desse corpo aqui, né? A Bíblia fala, por causa do pecado, nós vamos passar pela morte. A morte existe por causa do pecado. Então, nós vamos passar pela primeira morte. Mas a segunda morte é uma morte espiritual. É uma morte de separação eterna. É uma morte que não tem mais solução. É uma morte onde você morreu e está eternamente separado de Deus, né? Versículo 15 assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês lembram que eu falei que tudo precisa ser justificado na Bíblia? Tudo das coisas de Deus. Quando Jesus morreu e ele desceu para o Seol, e a Bíblia diz que lá ele pregou a palavra. E pregar a palavra não significa que ele foi evangelizar quem estava lá. Significa que ele foi testificar. Ele testificou a palavra de Deus lá. E de lá ele ressuscitou. De lá ele foi verificado que ele não tinha nenhum pecado, que ele não tinha o direito de ficar lá. E de lá ele ressuscitou. A mesma maneira aqui. A pessoa que está no trono branco, ela já está para a perdição. Já estava para a perdição. Mas ela vai ser procurada e não vai ser encontrado o nome dela no livro da vida. Amém? As pessoas vão comparecer diante de Deus, e os que não tiverem escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é o Guiena. Quem está no lago de fogo hoje? Ninguém. Está fechado. Por quê? Porque precisa o quê? Existir o julgamento final. O julgamento final. O lago de fogo é o lugar final das pessoas que não têm Cristo. E como vai ser esse lago de fogo lá? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas vocês anotem e dão uma lida. Romanos 2:9 diz assim: tribulação e angústia. Diariamente, tribulação e angústia. Mateus 22:13 e 25:30, ranger de dentes e prantos. Então, Mateus 22:13 ou Mateus 25:30, ranger de dentes e prantos. 2 Tessalonicenses 1:9, eterna perdição. Mateus 13, versículos de 42 a 50, fornalha de fogo. 2 Pedro 2:4, cadeias escuras. Mateus 25:46, tormento eterno. Marcos 9:43, fogo. É assim que vai ser lá no inferno, eternamente. Então, irmãos, a solução que nós temos para isso é termos Jesus no coração, aceitarmos o sacrifício de Jesus, porque pelas nossas obras nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E o lugar que não chegar é no trono branco. E as pessoas que estiverem no trono branco vão ser julgadas para quê? Para a perdição. Não mais para a salvação. Do mesmo jeito que nós vamos ser julgados num bema, lá atrás, no arrebatamento, não para a salvação, mas para galardão, aqui também não vai ser para a salvação, mas para a perdição e ver o grau de inferno. E é interessante que lá em Mateus, eu vou terminar com esse versículo, Mateus 26:24, é um versículo que Jesus fala para Judas. Fala assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído, bom seria se esse homem não houvesse nascido. A mesma coisa, se você optar
para você ir para o céu através das suas obras, através das suas benfeitorias, através do seu índole boa, era melhor você não ter nascido do que você nascer e ir para o inferno dessa maneira. Então, nós terminamos os pilares do cristianismo, que é o quê? Arrependimento de obras mortas, fé que Deus existe e que Ele é galardoador, batismo, que eu falei de 3 batismos: do corpo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Esses são os 6 pilares do cristianismo. Se alguma religião não tivesse 6 pilares, é qualquer coisa menos cristianismo. Tem que ter esses 6 pilares, amém? Essa coisa do juízo final, da ressurreição, nós vamos estudar muito Apocalipse lá na frente. Então, mas só para vocês terem uma ideia, uma noção geral disso. Amém, meus queridos? Então, terminamos o estudo de hoje e os pilares do cristianismo. Amém? Vamos orar e encerrar essa live. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, Pai. Quero te agradecer pela tua misericórdia, Senhor Deus. Quero te agradecer porque graças à graça do Senhor, Pai, o amor de Deus, Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio e seu único Filho por ele, Pai. É porque nós estamos aqui hoje e por isso, Pai. Quero te louvar, glorificar o teu nome, Pai. Quero abençoar cada família que está conectada conosco aqui. Que a tua paz possa alcançar cada um deles, Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua presença, por esse dia, Pai. Nos dá uma boa noite, uma noite de descanso, Pai. Ministra esses pilares do nosso coração. Ministra a tua palavra no nosso coração. E eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.